Estamos iniciando a gravação. Pessoal, dia 13 de janeiro de 2024, começamos o Papo de Segunda, 2025. Obrigado, Varela. Começamos o Papo de Segunda, hoje com um tema que assustou e assusta muita gente, que é o crescimento da população em situação de rua, apesar de estarmos vivendo a menor taxa de desemprego de toda a história do Brasil, o que parece uma incompatibilidade. E só para dar uma ordem um pouco, eu vou passar uma matéria da TV Globo sobre isso, né, que é só de tal maneira que ela organize um pouco a nossa fala. Está sem som. Não adianta. Então não vai ter como passar. Bem, o que essa matéria nos traz é o seguinte, é que levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais levantou que a população de rua cresceu no Brasil inteiro só no ano passado em 25%. Apesar de, como disse, estarmos vivendo o período de menor desemprego da história do Brasil. Isso tudo pode parecer um pouco e muito de incoerência, mas olha só outro dado assustador da mesma questão. Espera aí que eu vou colocar de novo. Agora é só uma imagem para nos ajudar a refletir. Vocês veem? Alô, vocês estão vendo a imagem? Sim. Sim? Olha só que coisa impressionante. Precisa ampliar um pouco. Espera aí, deixa eu ver, ampliar um pouco. Como é que amplia aqui? Ué, como é que amplia esse negócio? Copiar. Não estou sabendo como amplia, não. Não está dando para ver, não? Ah, aqui eu vou ampliar. Espera aí. Foi muito. Tá bom agora? Beleza, agora está melhor. Tá. Então, como diz o índice, média mensal de famílias a mais nas ruas do Brasil. Durante o governo Dilma Rousseff, chegavam às ruas 1.123 famílias por mês. Michel Temer, 1.828. Jair Bolsonaro, 1.660. Lula, 5.264. Só para esclarecer, esses números são os seguintes: você pega os dados obtidos pelo IBGE, vê a diferença entre um mês, entre um ano e outro, e divide por 12. E aí você tira a média mensal. Certo? Então, para quem achava que durante o governo Jair Bolsonaro, devido à pandemia, devido à forma
ditatorial, absolutamente desumana do governo Bolsonaro. Havia crescido muito a população de rua. Esse dado mostra que agora está saindo do controle. Ele quase que triplica em relação ao Jair Bolsonaro. E vou lembrar a vocês de novo um dado. Nesse momento, vivemos o menor índice de desemprego da história do Brasil. Temos que levar em conta que o índice de desemprego é medido da seguinte forma: é o número de pessoas que procuram emprego, né? Não é o número de pessoas que estão desempregadas, é o número de pessoas que procuram emprego, e aí são considerados esses os desempregados. Por exemplo, a população de rua não está desempregada. Ela sequer é levada em consideração nesse dado. Sejam lá todos aqueles que não estão procurando emprego, não são levados em consideração pelo governo federal. Todos 10 milhões de NEMs, ou seja, pessoas brasileiras entre 15 e 30 anos que nem trabalham e nem estudam, não estão desempregados de acordo com esse índice, porque eles não procuram emprego. Então, assim, nós temos o menor índice de pessoas procurando emprego da história do Brasil neste momento. E aí, o que poderia levar a induzir um crescimento tão grande, né, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, aumento de 25% em relação a um ano. Alain, você que vive nas ruas, a que você atribui isso? Boa noite a todos e todas. A coisa vai de mal a pior, porque eu acho que esse sistema a qual que o governo lançou, ele não colocou quantas pessoas se encontram desempregadas, quantas pessoas estão procurando emprego, quantas pessoas perderam seus empregos. Então, falta algumas características nesse card que eles lançaram aí. Porque, por si, a população ainda tem aumentado e tem visto, estou vendo muitas pessoas da população em si, ex-trabalhador que estava trabalhando no tempo do Bolsonaro. Açougueiro, motorista, pedreiro, você entendeu? Enfermeiro, que estão nas ruas. Estão nas ruas, estão na rua, estão... E para estimular o sofrimento, a dor deles, estão bebendo, estão entrando para dependência química. Por quê? Porque a saúde mental dessas pessoas está degredindo. Nós não temos um consultório de rua, né, para atuar como atuava antes, né? Tem até médico que atuava no consultório de rua, não sabemos se ele foi mandado embora ou se ele está trabalhando em outros locais. Tem enfermeiro que atuava no consultório de rua, não está mais nem no consultório de rua, nem sabemos aonde está. Você entendeu? Então, a coisa está daí de mal a pior. Tá? Então, a fake news muito terrível diante da situação. O povo está saindo do card único, né? Muitos cards únicos ainda estão bloqueados, tá? E tem pessoas que estavam no auxílio moradia, já 6 meses, corta, não tem mais direito, estão voltando para as ruas, né? E tem mais, a população em si está se multiplicando por causa disso, você entendeu? O número tem se multiplicado, porque quem morava no aluguel está saindo do aluguel, né?
não tem como se sustentar, não tem como continuar viver fora da rua. Porque o que está acontecendo é isso, e o povo está saindo dos seus aluguel e voltando para a rua. E vamos ter o censo aqui em Brasília, né? Vamos ter observador, né? E nós estamos colocando aí, de todas formas, a própria população para ser articulador desse observador, né? Estamos aí correndo contra o tempo, né? Porque vamos começar dia 27 aqui, desse mês ainda de janeiro, a começar a contar o público. E está muito em cima da hora. Estamos tendo um governador aqui que tem feito o que tem feito. Estamos tendo uma crise de espancamento até com as mulheres, né? E até mesmo zelosadoria que eles estão fazendo em vários locais, tirando o povo, expulsando o povo, para que nós não conseguimos alcançar o público adequadamente, que é a pop rua. E estamos nessa luta. Ainda estou operado, estou correndo o que eu posso fazer para juntar o público, para trabalhar com o público. E não é fácil os termos que nós estamos caminhando com isso, você entendeu? Muitas vezes falta até apoios políticos para não acontecer o censo como deve ser. Estamos vivendo de doações de alguns companheiros e companheiras que apoiam a luta, né, para nós alcançar essa meta. E até mesmo o Centro Pop está passando uma decadência total, os banheiros tudo se destruindo. Esse dia eu fiz uma filmagem, prédios que foram reformados o ano passado, hoje não está valendo mais nada. Então, os profissionais que trabalhavam hoje já não estão trabalhando mais, e a política aí é uma política desconstrutiva. Não é uma política que nós estamos vivendo esse ano, é uma política dura, a política que nós temos que bater na porta, não, nós temos que arrebentar essa porta e mostrar os dados verídicos que está acontecendo com as pessoas de vulnerabilidade social. Não é só a pessoa que se encontra na rua. Hoje, nós temos que contar também que tem pessoas que têm a sua casa, mas não estão conseguindo nem pagar o aluguel, e nem a luz, nem a água, nem ter substâncias, alimentos dentro da sua própria casa. E quem tem a sua casa não está tendo condições de se manter dentro da sua própria casa, porque está faltando o dinheiro para pagar energia, água, isso e isso, e até mesmo a porta de emprego para ele trabalhar. Agora, não sei de onde que eles estão tirando esses dados, que a própria população em si, da sociedade, está passando por esses desafios tão financeiros, tão decadência que está passando esse ano que entrou agora. E já vem de 2024 para 2025 essa decadência tão extraordinariamente arrebentando com as famílias, com os pais, né? Não sabemos nem como que vai fazer. Tem muitas pessoas que não têm condições de comprar os materiais de seus filhos, né? Tem pessoas que estão na rua, que perderam seus empregos, estão morando dentro das barracas, estão morando dentro do cerrado. Estamos tentando arrumar materiais para eles. A coisa que está, como é que se diz? Estamos vivendo uma política desconstrutiva. Tem os direitos, tem tudo, mas nós buscamos os direitos para ser a construção dessa política que vá atender esse público, e não está acontecendo isso, entendeu? Só temos política só no papel, você entendeu? Mas na hora certa de atuar essa políticas públicas verdadeiras, que atue na vida dessa pessoa, não está tendo condições de acontecer. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado a todos e todas. Tabaco, você levantou a mão, Tabaco? Sim. Eu não sei, eu tenho a impressão que esses dados estão meio estranhos. Eu sei que a situação não é boa na rua, tem muita gente na rua, mas já tinha muita gente na rua na época do Bolsonaro.
O salário mínimo sofreu arroxo na época do Bolsonaro. Então, eu acho estranho o índice de moradores de rua terem caído na época do Bolsonaro. E esse dado está estranho. Esse dado foi checado, Paulo? Esse dado é dado do IBGE. É do IBGE? É. Tem certeza? Não é da Gazeta do Povo? Não, é do IBGE. Você pega, divide o dado do IBGE por 12. Eu vou pesquisar, porque está estranho esse dado, viu? O aumento é muito grande no governo Lula. Isso. Ô, Paulo, com licença aí, Paulo, no tempo do Bolsonaro, tivemos uma epidemia. E nessa epidemia, nós tivemos alguns locais que teve aquela política de ter hotel solidário, abrir mais locais para colocar a população em si dentro de locais por causa da epidemia. Você fica ciente. E quando acabou a epidemia, todas as pessoas que estavam nas moradias voltaram para as ruas. Isso. Então, e aí, Varela? E você que trabalha com população de rua ali na ponta? Então, existe uma questão aí que é temporal, né? Durante o governo do Bolsonaro, nós estávamos na pandemia, as pessoas que não saíam de casa, não saíam de onde estavam, e a população em situação de rua, esse cálculo do IBGE, ele é feito também pelas inclusões das pessoas no CAD único. Então, o Centro POPs tem municípios que não cadastra todo mundo, né? E agora houve um cadastramento maior, porque houve também uma mudança na política para remunerar o município. Então, o município é remunerado pelo número de atendimentos que ele faz da população em situação de rua, nos CRAS também. Então, existe uma mudança da sistemática de comunicação, de registro das pessoas também que estão em situação de rua. E isso faz esse número mudar bastante, né? E é aquela coisa, as pessoas estão ficando desempregadas, perdendo emprego e não vão procurar emprego, porque a maioria delas está se cadastrando também no CAD único atrás do benefício de prestação continuada, atrás da aposentadoria, da Bolsa Família, né? Então, também existe uma cultura nacional de que é mais fácil você correr atrás de benefício do que correr atrás de emprego, porque ninguém dá emprego, né? Então, muita gente está fazendo isso, não é só pop rua, não. E isso reflete, no final das contas, na quantidade de pessoas que acaba sendo alijada aí, perde sua casa, sua residência, porque não tem condição de manter, como o Alan estava falando. Isso está aumentando muito a quantidade das pessoas que estão em situação de rua, né? O mercado em si não oferece grandes oportunidades de emprego, a não ser nos grandes centros, nas capitais. Nas cidades menores, não tem, né? E aqui na temporada, por exemplo, que poderia ter um aumento e tudo mais, nós tivemos o problema da virose. Então, os hotéis tiveram um prejuízo, uma queda de mais de 25% da ocupação. Com isso, menos pessoas estão investindo, estão gastando aqui, menos pessoas são absorvidas pelos serviços. O problema todo é esse. O país, o mundo, não está num momento do mundo do trabalho que chega nem próximo do meio trabalho, que dirá do trabalho pleno, né? do emprego pleno. Isso é consequência de políticas que estão sendo colocadas há 20 anos no país. E nós temos que tomar atenção para essas questões. E a população em situação de rua, ela também tem problemas para acessar a outras políticas de educação, né? Porque a gente só pensa em assistência e saúde para a rua, mas não fala de habitação, não fala de educação, né? Lazer para quê? Já não faz nada, fica na rua o dia todo. Quer dizer, existe muito julgamento moral
que também dificulta bastante a situação da população em situação de rua. E a gente que trabalha com ela acaba sendo tratado como ela dentro dos serviços. Lá vai lá o cara, você só pensa nisso, leva para casa, aquela história de sempre. Isso está cansando. Então, até as pessoas que ajudavam movimentos, que apoiavam movimentos, né, alguns que patrocinavam algumas ações que a gente tinha para fazer, os financiadores já não existem mais. Né? E ano eleitoral, e daqui a 2 anos temos eleição para presidente, ou seja, agora que não vai ter mesmo verba para nada. Né? Então, é um quadro estranho. Vou passar um outro filme que eu espero que esse dê som. Vocês estão vendo? Tem algum dom? Qual dom? Sou técnico informática, nascido na Alemanha. Fala Está fazendo o que aqui? Eu tinha uma empresa aqui em 2016 até 2019, como empresário. Que idioma você fala? 6 direto. Alemão, inglês, holandês, turco, curdo e português. Faculdade não tem. Faculdade, sim, eu fiz 8 anos de estudo na Alemanha, técnico informática. Eu escrevo na linguagem Java, Linux, qualquer linguagem mostraqueira, Oracle. E o que falta para tu, pai, sair dessa vida aí? Para mim, um quarto e um computador. Bem, não vou passar. Sabe o que eu acho interessante, escutando vocês todos? É uma coisa que nós aqui nos batemos aqui, nos falamos e falamos sempre. E é engraçado que ninguém cita. Continua se atribuindo à população de rua a falta de emprego. Esse técnico de informática, por exemplo, alemão que apareceu aí, é uma pessoa super qualificada. A área dele tem uma carência enorme de emprego, né? Ele tem possibilidade de trabalho efetivo, e você vê que ele, na fita, no filme, ele não fala em hora nenhuma que eu preciso de um emprego. O que ele fala é que ele precisa de um computador e um quarto. E é interessante também, porque assim, ninguém leva ou levou em consideração todo o arcabouço que existe nessa sociedade, onde o nível de exigência para que alguém consiga se manter no trabalho é absolutamente alto. Ou seja, você tem que ter qualificação profissional no aspecto de conhecimento, você tem que ter estabilidade emocional, capacidade de se relacionar com o que está em volta, capacidade de construir conhecimento. São inúmeros predicados. Não é pura e simplesmente você saber. Não, além de saber, você tem que provar o tempo todo que você sabe. Até porque, atualmente, cada vez mais vai ser assim, nós, humanos, estaremos competindo com máquinas, com robôs. A gente não está mais competindo com outro humano. Então, o nível de exigência é absurdo. E esse nível absurdo de exigência tem trazido para a gente, pura e simplesmente, algo que é insuportável. Nenhum país no mundo atualmente está dando conta da demanda por saúde mental. No Brasil, cresce assustadoramente o índice de suicídio de crianças e adolescentes. Nós já falamos isso aqui. O que isso tem a ver com população de rua? É exatamente a mesma coisa. Só que essas pessoas que se suicidam, eles vão além da população de rua, porque como nós todos sabemos, que trabalhamos, convivemos com a população de rua, se tornar população de rua
é o último degrau que alguém pode chegar. Ele tem uma série de situações que ele pode explorar antes de chegar à rua. Quando ele chega à rua, é sinal que a autoestima dele acabou. E se acabou mais ainda, ele se suicida. É o último degrau. E nada disso é colocado, e nada disso é falado. Né? Nós estamos, hoje em dia, a riqueza do ser humano não é só financeira, monetária. A riqueza do ser humano passa por, de novo, a capacidade intelectual, a capacidade emocional, a capacidade afetiva, a capacidade do conhecimento, de gerar de tudo isso. Não existe mais aquela pessoa que pode ser competente no seu trabalho, mas que é chata, que chega no trabalho, entra muda e sai calada. Essa pessoa é demitida. Não existe possibilidade de alguém estranho participar de uma equipe de trabalho. Essa pessoa é demitida. Por mais que ela cumpra a sua função no trabalho. Não adianta o pedreiro saber fazer a massa, o cimento, saber levantar a parede, se ele não for simpático com o patrão dele. Ele não forma clientela. Então, gente, quando a gente está falando do número, o desemprego, o menor percentual de desempregados da história do Brasil são pessoas que se consideram capazes de procurar emprego. Existe um outro mundo, e nós estamos criando uma sociedade onde antigamente a pirâmide era feita entre aqueles que tinham poder aquisitivo e aqueles que não tinham poder aquisitivo. Hoje não é mais assim. Hoje, essa pirâmide é construída em aspectos distintos. Um dos aspectos disso é o mundo digital, o mundo da informática. O outro é o mundo analógico. São mundos completamente distintos. A Ferrari, no ano passado, ela construiu uma fábrica para fabricar carros Ferraris elétricos que não tem nenhum ser humano dentro da fábrica. É proibido entrar ser humano na fábrica. É isso. Esse mundo é um mundo construído especialmente para pessoas que têm capacidade de lidar com isso. Por isso existe o menor índice de desemprego, que é exatamente essas pessoas que estão lá no topo da pirâmide e que se consideram capazes de trabalhar e continuam procurando trabalhar em uma empresa, né? E continuam procurando lugar nessas empresas, e um outro mundo, um outro grupo cada vez maior de pessoas que não se considera nem capaz de procurar emprego, como aquele alemão, por exemplo. Ele nem cita a possibilidade de procurar um emprego. Embora ele tenha toda a qualificação intelectual, fale 6 línguas, domine a questão da informática, seja um europeu de origem. Isso tudo está sendo jogado fora, essa falácia de que quem estava na rua porque não tinha qualificação para trabalhar, está indo para o lixo. O Brasil hoje tem menos população de rua do que a União Europeia. E estamos falando em percentual, e não em números absolutos. E o europeu tem um índice de escolaridade considerado um dos melhores do mundo. E não tem emprego para eles. Assim como os Estados Unidos.
Os Estados Unidos tem o maior número de população de rua de todo o planeta Terra. O estado da Califórnia, que é o mais rico, tem o dobro do PIB brasileiro e tem mais população de rua do que o Brasil. Parece absurdo, mas não é. O crescimento econômico cada vez mais se desvincula completamente do que poderia ser desse grupo de pessoas analógico, esse grupo de pessoas que são os excluídos sociais. Você vê, por exemplo, entra no cálculo, né, da renda brasileira o agronegócio. A renda, a verba obtida pelo agronegócio. Só que esse dinheiro sequer chega ao Brasil. Porque a soja, por exemplo, é toda exportada e o dinheiro obtido pela venda é depositado em bancos no exterior. E esse dinheiro ele pertence a uma única pessoa, não existe nenhuma distribuição social. Ele cada vez gera menos emprego por causa da automação da agricultura. Sérgio, você está querendo falar? O Alan levantou a mão anteriormente, antes de mim. Ele já baixou a mão, Sérgio, só sobrou você. Certo. Cadê a mão aqui? Abre sua câmera, Sérgio. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Já tem um pano de fundo aí, ó, que agora eu estou no notebook. Com esses livros e me dando um ar de intelectual. Coisas a falar. Primeiro, eu não gosto desse vídeo. Por quê? Porque esse vídeo não caracteriza uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade social morando na rua. Não é uma pessoa comum das que estão morando na rua aqui no Brasil. Ela é uma pessoa que existem algumas iguais a ela no Brasil todo, mas como é que ela foi parar na rua, né? Como é que essa pessoa foi parar na rua? Ela veio aqui para o Brasil, aí gastou o dinheiro todo, se desorganizou e acabou parando na rua. Porque duas coisas que Paulo falou que eu achei bem legal. Eu já estava pensando nisso, né? Eu não gosto do vídeo, mas eu comecei a ter um outro olhar para ele. Por quê? Paulo falou que a situação de saúde mental no Brasil e em muitos países está cada vez mais desorganizada, né? Está cada vez mais caótica mesmo, talvez a palavra seja essa, porque as pessoas têm mais facilidade de se desorganizar. Eu gosto dessa palavra, se desorganizar, é melhor do que adoecer mentalmente ou coisa do tipo, né? Ela se desorganiza por quê? Porque os afetos estão muito diferentes, essas relações digitais estão tirando as possibilidades de contato direto, né? E a situação econômica, e as diversas informações, a multiplicidade de informações cada vez mais que uma pessoa tem que lidar, né? Para se relacionar, para viver, para tudo, né? E tudo isso acaba baratinando na cabeça de um bocado de gente. As substâncias também, que elas não causam, mas elas ajudam muito a alimentar essa desordem mental, né? Desordem comportamental e tal. Sei lá, essa desordem, né, da gente. E a cabeça de um ser humano, eu não acredito que é a cabeça que regula tudo, né? Tem um coração também, tem um sentimento. Quantas pessoas vão brigar na rua? Eu conheci mesmo algumas pessoas na época que eu trabalhava na rua, algumas pessoas que estavam na rua porque simplesmente brigaram com a esposa ou brigaram com o marido e já acharam melhor, ela botou para fora, ou ele botou para fora, ou eles saíram e desentenderam-se e ele ficou sozinho na rua, ficou sozinho. Né? Sem emprego, sem aposentadoria, sem nada, e não tinha como se sustentar, foi parar na rua e acabou se envolvendo com substâncias e acabou se desorganizando mais ainda, e enfim. E às vezes até se integra com os grupos na rua, né? Porque na rua muita gente o Varela pode saber disso também, que as pessoas se agregam, né? As pessoas vão se juntando aí com afinidades e tal, acabam se formando famílias, andando em grupos, e formam até
dependência emocional, né? Uma coisa assim, e uma codependência até, né? E agora, e esse cara também tem outro detalhe, essa coisa do emprego, você falou muito bem, Paulo, quando na minha opinião, né, quando você falou essa coisa da mecanização, né, da automação do trabalho, né, de cada vez mais robôs, máquinas estarem substituindo pessoas. E isso é evidente no mundo todo. Mas tem um detalhe nisso aí, que quando a pessoa perde o emprego, e não é que não saiba fazer nada, ela acaba se tornando habituada àquele emprego, àquele trabalho, àquele tipo de relação com o trabalho, né? Eu vi pessoas também na rua, sabe como? Teve um cara, rapaz, que ele veio de Minas para cá, acabou também perdendo o trabalho, ficou sem lugar, sem pagar aluguel, acabou parando na rua, e ele não usava substâncias, ele não bebia, ele não fumava cigarro, não usava substâncias ilícitas, e o cara começou a vender coisas, vender água mineral no calor de Salvador, dentro dos ônibus, vender umas coisinhas aqui, começou a aumentar mais. Aí montou um ponto de camelô para ele, né? Acabou montando um ponto de camelô de vender celular, equipamentos de celular, né? Carregadores, esse tipo de coisa, capa, não sei o quê. O cara conseguiu pagar, voltar de novo a ficar legal. Aí encontrei com ele, rapaz, eu fiquei assim, legal, porra, ele está prestando algum serviço, né? Alguma coisa assim, porque sempre vai ter pessoa para comprar esses bibelôs, essas coisas práticas de carregadores, e porta-moeda, e pentes, escova, coisas assim, né? Isso aí, para automatizar isso, não sei como é que vai ser, né? Porque vai ter o povo que trabalha para fazer faxina, trabalha para cozinhar, que trabalha para isso, e esse povo também consome, né? E as pessoas da rua, quando encontram coisas para vender para esse povo, dentro de ônibus, nas calçadas, coisas e tal, eles conseguem dinheiro para, pelo menos, sobreviver. E ter alguma dignidade, né? Por quê? Porque estão ganhando, fazendo alguma coisa e ganhando alguma coisa que manter. E aí, poxa, eu vi algumas pessoas, um cara mesmo lá, o cara fumava crack, o cara tremia, o cara tinha uma coisa, mas ele tinha um talento retado para fazer barba. Eu aí fui um dia e ele começou a fazer isso, comprou um aparelho, né? A gente conseguiu então a grana para ele comprar aqueles aparelhos de raspar, né? Aquelas maquininhas de barba, barbeadores, né? Cortar cabelo, tudo. Ele fazia isso e com navalhas também. E aí, rapaz, eu só sei que quando o cara fazia isso, ele não tremia. É engraçado, né? Aí foi uma das coisas mais corajosas que eu fiz na minha vida. Foi sentar na cadeira do lado do cara e deixar ele com a navalha barbear meu pescoço, né? A cabeça. Não foi uma das mais, né? Eu tô brincando, né? Mas eu achei isso legal, rapaz, quando ela consegue. Essa prestação de serviço, né? Essa prestação de serviço nunca vai faltar, né? E tem mais uma coisa que o Paulo falou também, que é bom a gente observar, aquele cara que vai no trabalho, acho que são bons profissionais no sentido de sabem as técnicas todas que devem fazer, né? E entra mudo e sai calado da firma, né? Da empresa, do consultório, sei lá. E aí, o que é que acontece com essas pessoas? É inteligência emocional, né? As pessoas não sabem se relacionar direito, não sabem conter, não sabem trocar afetividade, né? E aí essas pessoas também, às vezes, ficam sós e acabam se perderem as condições de se manterem e vão parar na rua, né? E aí, gente, poxa, esse número de pessoas, você pode ter uma estimativa, né? 200 mil pode ser uma estimativa da população de rua brasileira. Mas a população de rua é transeunte, ela fica mudando o tempo todo. Entra gente, sai gente, entra gente. É aquele movimento constante. Quem já observou alguma coisa na rua, vê isso. Então, em torno disso, vai para 300 mil, vai para 200 mil, vai para 150, e fica nessa região aí, né? Mas isso, a tendência é aumentar, porque não tem política pública nenhuma. Ele fez negócio de ministério, Lula fez Ministério dos Direitos Humanos, começou a tocar na situação, fazer até
esses cálculos que ele faz, mas não tem nada, não tem nada de... Né? Acabaram com os hotéis sociais, né, que chamavam aqui, que eram os lugares... O albergue está numa situação caótica aqui em Salvador também, em Salvador, aqui lá de Freitas nem tem. Enfim, essa situação toda, né? Se a gente parar para pensar, tem muita coisa para fazer aí, tem muita coisa. E tem essa possibilidade desse projeto Cidadania Sustentável é muito interessante, porque a gente não é uma coisa assistencialista, é algo participativo. É preciso que as pessoas venham se lança uma possibilidade à pessoa e a pessoa tem que se integrar a essa possibilidade, tem que se esforçar para, a partir daí, ela chegar num lugar legal, né? E formando grupos, é algo que precisa de grupos, de cooperativas, de comunidades. E porque eu vejo que a única solução, a verdadeira solução mesmo, essa é a coisa chamada tecnologia leve do afeto. Ou seja, as pessoas irem para a rua, ter empatia para olhar para essas pessoas, ter cuidado para ver como essas pessoas, como é que pode chegar junto dessas pessoas, o que é que essas pessoas querem, né? Porque para concluir, eu vou deixar só um detalhe que as pessoas às vezes não observam. Tem pessoas que não gostam de viver, tem pessoas que não assumem a viver, pessoas que não se implicam com a vida, que querem até se matar mesmo. E não tem não querem uma solução definitiva, tipo jogar de um lugar alto, né, dar um tiro na cabeça, às vezes não tem nem revólver. E aí acabam se anulando socialmente e acabam se jogando nesse redemoinho da vida, né? E aí? Será que não tem muita gente que quer viver assim também? Eu questiono muito isso, eu via muito isso na minha cabeça. Às vezes tinha pessoas que, porra, o cara está querendo se matar mesmo, querendo se destruir nesse caminho. E aí? Por que não permitir, não dar o direito a ele de também se matar desse jeito? Né? Aí é uma coisa que é delicado esse assunto, é polêmico, mas eu acho que tem que se pensar nisso também. São essas coisas que eu queria jogar no texto aí, né? Como o texto que eu botei, Rua Substantivo Cidadão, que eu escrevi aí, que não teve nenhum comentário, né? Algumas que é Isa, não sei. Mas então, eu falo texto poético porque são coisas que coloco assim, né? Soltas, que podem ser costuradas para a gente pensar, para a gente ver, porque solução mesmo, na verdade, se tiver alguma, é nesse lado da tecnologia leve do afeto e também nas conversações, em comunidades, nas equipes multidisciplinares, vou visando mesmo uma inclusão social de verdade. É isso aí. Valeu, gente. Posso falar, Paulo? Paulo? Fale, Tabacol. Desculpa, eu estava com o meu som fechado. Certo. Seguinte, eu andei pesquisando e realmente essa matéria que tem esse slide com esses dados é do jornal, um instante, é da Gazeta do Povo e é ligado ao Alexandre Garcia da Globo. É um jornal de direita. Eu sei, E a metodologia, o que eu acho, como o Varela falou, houve uma mudança de tecnologia na área de assistência social. Não, mas deixa eu falar, Paulo, por favor, um instante só. Veja bem, a gente tem que ver o poder de compra. Quando o Bolsonaro recebeu o governo, o salário mínimo ele era 24% do salário necessário do DIEESE. Tabacol. Um instante só, Paulo. Quando o Bolsonaro entregou o governo, estava 18% do salário necessário.
Portanto, houve um arroxo salarial e isso causa aumento dos moradores de rua. Quando você tem uma política de aumento do salário mínimo, você diminui a pressão que há uma maior inclusão. O governo Lula não recompôs ainda o salário mínimo. Está em 20% do salário necessário. Quer dizer, mas não houve nada que justificasse esse aumento que mostra esse gráfico. Esse gráfico está errado. Entende? Está falho esse gráfico. Tabacô, olha Sim. só. Aliás, não só você, eu vou insistir numa questão. Aqui, os números para nós não importam. O que importa, Sam, é a incongruência entre a redução do número de desempregados, estamos com o menor índice de desemprego da história do Brasil, e o aumento do número de população de rua, mesmo que tivesse sido só 2. Não importa. Porque, teoricamente, segundo essa teoria, que a população de rua está ligada diretamente a dinheiro, né? E por esse raciocínio, deveria ter, se existiu uma queda no desemprego, deveria ter reduzido o número de população de rua. E o que demonstra... Não, Tabacô. O que demonstra não, Tabacô. O que demonstram todas as pesquisas do IBGE e de todas as outras, né, é que aumentou a população de rua. Não esquece esse gráfico. Esse gráfico eu conferi. Se eu trouxe ele para cá, é porque eu conferi. Mas eu não quero nem entrar nessa discussão. Assim, todas as pesquisas demonstram que houve um aumento da população de rua, embora tenha havido uma redução do desemprego. Então, o difícil é aceitar-se que a população de rua não está ligada exclusivamente à capacidade financeira das pessoas. Como o Sérgio levantou, existe proposta de vida. Existem pessoas que não querem viver esta vida. Existe uma série de fatores. Nós falamos aqui de população de rua, que é algo público. Mas, por exemplo, o número de NEMs, de pessoas que nem trabalham e nem estudam, de acordo com o IBGE, é de 10.200.000 pessoas. Isso é assustador. E ninguém fala disso. Nós estamos falando de excluídos sociais. E quando a gente se atém à questão da população de rua, é porque é o visível, é o que chama a atenção de todos. Então, o debate hoje aqui não é se aumentou 5%, 10% ou 100%. O debate aqui é como e por que aumentou a população de rua, embora tenha reduzido o desemprego. Só. E na Dinamarca, Suécia, como é que é? Isso é uma outra questão, nós estamos chegando lá. Deixa eu passar essa rodada aqui. Vamos lá, Alain. Alain? Oi. Boa noite. Gente, pessoal, é uma questão muito desconstrutiva quando nós vemos esses dados. Porque é uma fake news que também atuando nisso aí. Porque, verdadeiramente, se tem emprego, se abaixou o desemprego, aonde está esse povo? Quantos empregos foi gerado? E por que não incluiu a população de vulnerabilidade social, até mesmo as pessoas que estão nas ruas, pessoas que estão desempregadas dentro das suas próprias casas, né? Aonde está esse índice de pessoas empregadas dentro do nosso Brasil? Isso aí eu queria também trazer para vocês. Por quê? Porque aumentou esse índice, né, da população em si,
e não tem pessoas empregadas, mas tem pessoas na rua, o dobro. Você entendeu? Será que esse povo que está na rua está empregado também? Aí eu me pergunto, né? No meu caso, eu me pergunto. Por quê? Porque eu vou falar, vamos colocar, por exemplo, aqui. Mudou algumas questões no Card Único, né? Eu não consigo me enquadrar agora mais. Não tenho auxílio moradia, não tenho auxílio gás, eu não tenho auxílio alimentação, que aqui tem que ter, né? Também eles dão. Eu só tenho direito ao BBC, só. Você entendeu? Aí eu entro na ocasião. Tenho que pagar um apartamento, tenho que pagar uma casa para me morar, por exemplo, uma casa que é mais barata, aqui é R$700, dentro de Brasília. Aí, de R$700, eu tenho que, de 700, 1.400, eu tenho que, o resto eu tenho que pagar energia, água, alimentação e investimento, e eu tenho que participar, pagar para política, pagar para eu estar no meio político, para debater política para a população de rua, porque nós não ganhamos remunerações a não ser pelos nossos companheiros e companheiras que têm nos contribuído com a ajuda de custo para participar das políticas públicas. Nisso tudo, acontece alguma coisa que nem aconteceu comigo, do acidente que aconteceu, quebrei a clavícula, operei e tudo. Eu cheguei ao ponto de comprar um sapato, porque eu usava muleta, eu tive que usar um sapato ortopédico, de 1.000 e lá vai pedaço. Então, cheguei e fiquei abalado. Eu cheguei ao ponto de eu ir ter uma situação de eu ter que entregar o local onde eu moro, ir para a rua. Ou seja, ir para um lugar onde eu poderia colocar uma lona, pegar meus trem e morar lá. Porque eu não tinha mais condições de pagar um aluguel, pagar água e me manter. Se eu não fosse usar meus apoiadores, se não fosse os meus companheiros e minhas companheiras do grupo aí que me ajudou. Você entendeu? A comprar remédio, isso e aquilo. E se eu não tivesse essa base de companheiros e companheiras ao meu lado, aonde eu estaria? Eu ia ser mais um morador que estava dentro da sua própria casa, mas degrediu e voltou para a rua. Quais são os motivos dessa situação? Falta de políticas construtiva, que ela continua a crescer no cidadão que se encontra na sua própria casa. Hoje, as pessoas que estão na sua casa estavam vindo para a rua. Pai de família que nunca teve trajetória de rua, hoje está vindo para a rua. Por quê? E aí me diz, por que esse índice de emprego que diminuiu? Mas por que o povo está vindo para a rua? Qual é a situação? Outro caso. Diz que a maioria do povo está recebendo auxílio. Aqui em Brasília, o povo está cortando os auxílios. O povo aqui está cortando os auxílios de muita gente. Você entendeu? Por isso que está esse aumento da população, porque eles estão colocando um perfil totalmente diferente da população, totalmente para os moradores que têm sua casa, e o povo está degredindo, está vindo para a rua. Outros estão vivendo de ajuda dos parentes, outros estão indo para o interior, outros estão vindo, ficando em albergue familiar, outros têm vindo e ficando em asilos, porque não dá conta por causa da aposentadoria deles, você entendeu? Então a coisa está mal a pior. Agora, se a gente... temos aqui um centro pop que atende 250 pessoas por dia. Ele foi projetado para isso. Hoje ele recebe 1.000 pessoas por dia. 1.000 marmitas por dia. Então, o trem está aumentando. Está vindo pessoas de outros estados, outros municípios, vindo para Brasília. Por quê? Porque os outros locais estão pior do que Brasília, mas está vindo. E aqui nós estamos todos... Só que o suporte que nós temos aqui, já não temos mais. E aqui está ficando daí, mas pior. Você entendeu? Era isso que eu queria falar. Obrigado a todos e todas. Alô, André.
Gente, desculpa, completamente nova aqui na conversa. Eu queria dizer que foi incrível ouvir você, Alan, porque você fala de uma experiência que é como se fosse tirar uma lente, mudar uma lente para ver a situação. Essa conta não fecha mesmo, né? Isso que você acabou de revelar, assim, onde foram parar, então, as pessoas que estão empregadas, porque elas não estão na rua, já que o número de pessoas na rua aumenta, né? Muito bom ouvir você, Alan. E também adorei aquilo que o Sérgio falou da tecnologia leve do afeto, que eu sou professora e acredito demais nessa tecnologia. Mas eu dei uma pesquisada rápida, assim, no Google logo que aparece são matérias, artigos, vídeos da Globo, né? Muita coisa. Mas apareceu uma matéria, eu coloquei aqui o link, que é falando do censo DF, mas tem uma outra falando, bem pequenininha, do iniciozinho do ano agora, que só 3 das 100 ações do governo com o tema população de rua, foram realizadas. Não sei exatamente em que momento do governo, logo na posse, não sei em que momento foi feita essa promessa de 100 ações. E aí eu queria saber se vocês, já que aqui é bem plural, né, se vocês têm conhecimento dessas ações, de quem foi consultor na elaboração desse documento, dessas ações, se a gente tem alguma forma de se manifestar com relação a essas ações, enfim, porque eu acho que a tecnologia do afeto, da escuta, do olhar, se ela não é revolucionária e transformadora, ela é um elemento que pode somar e pode trazer um alento, mas eu acho que se a gente tivesse a possibilidade de fazer ações, eu já entendi que o Varela trabalha lá na rua, com mão na massa, com coração na mão, mas se a gente tivesse a possibilidade de intervir, de contribuir, de analisar esse tipo de documento, fazer algum parecer, sobretudo de quem estiver com a mão na massa, né? Que é mais fácil do que fazer de quem está na internet só produzindo documento. Então, era isso que eu queria falar. Eu não sei se vocês viram essa matéria, é uma matéria pequenininha. Eu vou botar o link aí também, tá? Antes de você colocar o link, três setores que saiu do plano invisível. Até hoje, eu estou aqui em Brasília. Não sei onde que foi executado, porque eu vou ser sincero contigo. Se for aquele projeto de menstruação da mulher, nem isso as mulheres conseguem executar, ou seja, apoderar do sistema, porque precisa de ter um celular. Nem as mulheres que se encontram na rua têm acesso a isso. Se for o projeto de cozinha comunitária, nem a cozinha comunitária, nem todo mundo está tendo acesso a isso. De onde que eles tiraram essa tese? Não sei, porque até aqui hoje não teve nada disso aí, essa situação, e até hoje não aconteceu nada desse plano de invisíveis, só está passando da mão de um para outro e virando só pizza. É o plano invisível mesmo, porque a população em si não tem fluído e nem tampouco aceita esse tipo de situação, porque não tem. Nós não estamos vendo nada acontecer. Entendeu? É isso que está acontecendo. Pessoal, olha só, eu vou insistir mais uma vez em 2 pontos. Primeiro, como é que se mede o índice de desemprego no Brasil? Vamos supor que em dezembro de 2024, 10 pessoas foram eu esqueci o nome do órgão oficial, que vai lá para se cadastrar, que está procurando emprego. É o SESI, se não me engano, eu esqueci qual é o nome do órgão. Agora eu esqueci. Então, 10 pessoas foram em janeiro lá e se cadastraram que estão procurando emprego. Aí, em janeiro,
15 pessoas foram a esse órgão procurar. É sinal que houve um aumento de 50%. Então, a manchete do jornal vai ser: cresce em 50% o número de desempregados no Brasil. Agora, vamos supor que em dezembro 10 pessoas foram lá procurar um emprego lá. Em janeiro, só 5 pessoas foram procurar. E aí vai aparecer a manchete do jornal: reduzido em 50% o desemprego no Brasil. Então, não existe vínculo entre, quando se fala em desemprego, entre o desemprego e população de rua. Porque como a população de rua não procura emprego, ela não entra no campo do desempregado. Assim como, por exemplo, todas as pessoas que estão presas, privadas de sua liberdade, também não entram no emprego de vulnerável, no termo vulnerável social. Assim como as pessoas, os NEMs, também não são vulneráveis sociais. Ou as pessoas aposentadas, que não estão procurando emprego, também não são vulneráveis sociais. Quem está internado no hospital não é vulnerável social, porque se ela parou de procurar emprego há mais de 3 meses, ela sai dessa conta. Então, neste momento no Brasil, quando se diz que o Brasil, neste momento, tem o menor índice de desemprego da sua história, é porque ele tem o menor número de pessoas procurando emprego. O que quer dizer isso? Que todas as outras não é um problema do governo. Se cresceu o número de pessoas em situação de rua, vulneráveis. Sim, tem nada a ver. Isso só tem a ver se se olha pelo aspecto que é insistente em se querer atribuir, porque isso tem uma razão básica para isso, né? Que é atribuir como causa principal da população de rua, ter população de rua, o desempregado. O que não é verdade. A causa principal da população de rua, e todos aqui sabem disso, é rompimentos afetivos, é distúrbio mental. As famílias não têm como cuidar dessas pessoas e os abandonam na rua. E por aí vai. São crianças. Então, tem um rol enorme de pessoas que estão na rua. E que nem todos estão na rua porque não têm trabalho. Não é uma matemática. E é isso que é necessário, e é isso que é fundamental ser visto. Ou seja, não adianta a gente querer imaginar uma sociedade que não existe. Não adianta a gente querer buscar soluções onde essas soluções não existem. População de rua, excluído social, sempre existiu na história da humanidade. A pessoa que foi população de rua mais famoso da história da humanidade chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo era a própria população de rua. Não tinha onde morar, vivia entre os miseráveis, comia a comida que lhe davam, não tinha nenhum bem. Era população de rua. Ele só não é identificado como população de rua porque, para alguns, ele é o Filho de Deus. Mas ele era população de rua. E como tantos que estão nas ruas, morreu crucificado exatamente por defender os seus pares, aqueles também desassistidos sociais, os vulneráveis sociais. Foi crucificado uma sociedade absolutamente preconceituosa, como até hoje. A gente tem que se lembrar que, quando Jesus Cristo foi crucificado, existiam 3 opções: 2 ladrões e Jesus Cristo. A população
preferiu poupar os ladrões e crucificar Jesus Cristo, como acontece atualmente. Então, assim, nós temos inúmeros exemplos, né? O Brasil é o país que mais mata defensores de direitos humanos. O Brasil é o país que mais mata defensores da natureza. Temos inúmeros exemplos. Não são poucos. A gente querer reduzir o universo da população de rua a essa questão do desemprego é querer atribuir a responsabilidade a eles, ao indivíduo, e inocentar o verdadeiro culpado, que é o sistema que produz população de rua. Porque é muito interessante, eu, por exemplo, Paulo, nunca vi ninguém falando sobre um programa de prevenção para a população de rua, para que a pessoa não se torne população de rua. Ninguém fala nisso. Como se isso não existisse. Assim, nós vivemos numa sociedade capitalista, gente. Sociedade capitalista e aonde só existe algo que dê lucro. População de rua dá lucro, gera dinheiro. Nós todos sabemos disso. E gera dinheiro principalmente para o crime organizado. Gera dinheiro através de tráfico humano, trabalho escravo, tráfico de órgãos, uma infinidade de coisas. Quem está na rua sabe como é, sabe o que é. Mulheres nas ruas, elas têm que ser, antes de mais nada, feias e fedorentas, para não atraírem homens, não serem vítimas de violência sexual, ou não serem alugadas pelos seus próprios parceiros. Então, essa coisa, de novo, de reduzir a questão da população de rua neste mundo capitalista ao desemprego é exatamente o que a elite quer. São exatamente aqueles que falam assim, tá com peninha, leva para casa. É isso. Então, está com peninha, dá um emprego para ele. Não, não resolve. Está com peninha, dá uma casa para ele morar. Não, não resolve. No Brasil, nós temos 100 milhões de brasileiros que moram, vivem inadequadamente. Começa por aonde? Começa por quem? Eu vou repetir um exemplo que eu dou sempre e exaustivamente. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, existem comunidades, favelas, que são muito altas e íngremes. Existem mulheres, famílias que moram no morro, no topo dessas montanhas. E que não é possível descer e subir no mesmo dia. Principalmente para mulheres grávidas ou com filhos pequenos, etc. Essas mulheres ficam abandonadas lá em cima por toda a sociedade, sendo alvo de todo tipo de violência no seu entorno. São crianças que sequer conhecem o que é um ônibus, sequer conhecem o que é um carro, porque elas não saem de lá, ficam confinadas a esse entorno. E aí? Você vai escolher quem para dar a chave da casa? Quem vai pagar as despesas? Quem vai reensinar muitas dessas pessoas que estão na rua hoje a usar a privada, a tomar banho, a lavar roupa? Como é que faz isso, gente? De novo, e eu estou falando intencionalmente para ser gravado, né? O House First foi fundado no mundo inteiro por Dan Small, um integrante do Observatório Canadense. O Dan Small, no início dos anos 90, vendeu a casa que ele morava, comprou um prédio de um hotel abandonado e montou ali uma moradia coletiva.
Aquilo deu certo porque era uma moradia coletiva. Eles se autocuidavam. Eles montaram dentro desse prédio uma série de autocuidados, como, por exemplo, creche. Existia uma creche para ficar com as crianças, administrado pelos próprios moradores. Então, existia uma série de medidas que foram sendo tomadas e geridas por eles próprios. E assim eles foram recuperando a cidadania, foram recuperando o amor próprio e recuperando seus lugares na sociedade. Muito diferente de você pegar uma pessoa e jogá-la dentro de um apartamento, dentro de um quarto, achando que essa pessoa vai ter capacidade de administrar essa casa, de cozinhar para ela própria, fazer faxina, etc, etc. Não tem. Isso é só piorar ainda mais, ser perverso com essas pessoas, porque essas pessoas são pessoas que são marcadas pelo fracasso, e ter mais esse fracasso pode ser decisivo na vida delas. Ou seja, elas ganharem uma casa e não conseguirem ficar. Ou, por exemplo, segundo o Ministério Público Federal, todos os conjuntos habitacionais do Estado do Rio de Janeiro, Minha Casa Minha Vida, são administrados pela milícia, ou seja, a milícia tomou posse deles todos. Quem mora ali paga aluguel para a milícia. Quem foi sorteado pela Caixa Econômica, né, para ter esse apartamento, tem que pagar a prestação da Caixa Econômica e o aluguel para a milícia, senão não fica lá. Tem pessoas que têm o seu nome sujo junto à Caixa Econômica, porque, como elas não têm direito de morar, elas pararam de pagar o financiamento, mas o imóvel está no nome delas. Como é que faz isso? Então, é necessário que se pense que essas pessoas que estão na rua são sujeitos, indivíduos como nós, que têm desejos, têm vontades, têm possibilidades e têm dificuldades também. E que é necessário que a gente possa construir uma forma em que eles se sintam confortáveis de viver, que lhes seja possível e desejado. E não algo que está na imaginação das pessoas, que está na imaginação da solução. Solução essa que não existe. Porque só ele pode ser capaz de construir seu próprio destino, sua própria vida, assim como a mim, assim como eu, assim como o Sérgio, Tabacou, a Andréia, a Edna, a Valdinéia, o Alain. Não se pode entrar na vida de alguém e simplesmente tirar o direito básico dele de escolher a forma de vida que ele quer viver. Fala, Sérgio. É isso mesmo, Paulo. Você tocou no ponto-chave, escolher a forma de viver, né? É o direito humano, é a liberdade que a gente tem de fazer essa escolha, né? E, rapaz, eu fico muito, às vezes, quando eu começo a pensar, a refletir a respeito desse assunto, primeiro porque eu acho que a gente não deve começar a procurar essa coisa com a implantação de políticas públicas pelo governo, né? Esse Congresso Nacional que está aí, pior do que o outro, que já era ruim, não vai aprovar nenhuma política pública para atender a população em situação de rua, né? E, como eu disse naquele texto, todos nós estamos na rua, nós trafegamos nas ruas, nós estamos na rua para lá e para cá, mesmo que estejamos em carros, em carros de aplicativo, qualquer coisa do tipo, nós estamos trafegando na rua, a gente vê as coisas, a gente sente as coisas, a gente sente as pessoas, nós somos iguais aí. E podemos estar na rua se não nos organizarmos, se não cuidarmos da nossa saúde, se a gente não puder fazer direito o dever de casa, né?
A gente pode parar na rua também, por que não? Eu já fui para a rua uma vez, muitos anos atrás, 83 e 84. Passei só um ano, entre 83 e 84, cerca de um ano, talvez menos disso. Mas foi em Porto Seguro, nessa época era mais legal, né? E aí eu tinha o quê? 21 anos. Aí foi outra coisa, né? Foi uma experiência, mas não foi uma... Meus pais é que foram me resgatar lá preso, né? Estava na cadeia, estava preso, uma situação lá, e que aí meus pais me pegaram e me trouxeram para casa, que eu comecei a reconstruir minha vida de novo. Mas o que eu quero dizer é que população de rua não se resume só a desempregado, viciado em substâncias, não se resume só a isso. Você falou mais uma vez, eu achei que está inspirado hoje, Paulo, porque você falou uma coisa assim bem interessante, que a maioria das pessoas, essa coisa das relações afetivas, né? Da desorganização emocional, a desorganização mental, as pessoas, não só a família bota para fora de casa, as próprias pessoas às vezes vão procurar outras alternativas, vão para outros lugares e não tem como voltar, né? E aí é sério isso. Aí eu penso, né? O que é que a gente pode fazer em relação a essas coisas? Eu começando a pensar assim, porque, Paulo, nas discussões que a gente tem tido aqui, você tem falado, né? O que é que a gente pode fazer para resolver? Como é que a gente pode agir, né? O que é que a gente pode fazer para resolver isso? E eu entendo que a gente tem que começar a pensar mesmo, em nós mesmos implantarmos as políticas públicas, né? Como fazermos projetos e até procurarmos outras alternativas de financiamento desse projeto que não sejam as estaduais, nacionais, governamentais, enfim, que sejam outras políticas, né? As políticas privadas, por que não? Eu já estou pensando até nisso, né? Porque para tudo precisa de financiamento, precisa de dinheiro. E profissional que vai vender escuta, que vai vender... Vender, o profissional que trabalha com escuta, o profissional que trabalha com afeto é caro. Não é barato, não, porque ele precisa vender seu tempo e por uma grande parte do tempo, né? E aí, como é que vai pagar esse pessoal? Como é que vai pagar os insumos que vão ser necessários, né? As estruturas todas habitacionais, todas que vão ser necessárias para levantar. Então, tudo isso a gente tem que ter um certo discernimento para fazer isso, né? Estou começando, uma coisa que me veio à cabeça é o seguinte, que ao invés da gente ficar pensando só no projeto assistencialista, ficar pensando num projeto que seja para a sociedade, né? Ou seja, ascendendo essa população de rua para um nível, incluindo, não digo ascendendo, mas tendo uma inclusão social maior dessas pessoas, que essas pessoas possam contribuir para a sociedade de uma forma cada vez maior, né? Essa história, das indústrias que mais crescem no mundo, isso são de estudos mesmo, é a indústria da reciclagem, a indústria do lixo. Você pode fazer várias coisas com lixo, várias coisas, recuperar com materiais, produção de plásticos, de papel, né? Poxa, essas placas solares pode fazer com materiais de reciclagem, né? Tubos de PVC. Poxa, tantas coisas podem ser. A indústria de plásticos, né? Pode resolver isso muito. Aí os orgânicos, o lixo orgânico para compostagem, né? Fazer compostagem e transformar o solo da Caatinga. Todo o solo só pode ser transformado. Eu fiz um curso uma vez também de agrofloresta, que os caras fazem florestas em regiões secas, regiões áridas, degradadas, através de tratamento com material, né? De material vindo de compostagem, de produção de grãos e de tudo junto, né? Fazendo consórcios, mosaicos de plantas. É uma coisa linda. E aí esses lugares começam a chover, né? Eles fazem até eles chamam até assim, vamos plantar água, né? Terrenos de aumentar. Quem fez isso mesmo, é um cara que anunciou isso, tem uma coisa pública com isso, foi o Sebastião Salgado, aquele fotógrafo. Ele fez um trabalho lindo em torno do sítio dele, da fazendinha dele lá, né? E aí, quer dizer, essas coisas todas podem ser colocadas para a população de rua e colocadas de uma forma que a sociedade ganha com isso também, né? Vamos pensar nisso?
Vamos pensar em começar a construir, elaborar, colaborar com projetos assim. É isso. Edna, hoje você ficou só escutando. Eu tô no celular, que meu iPad hoje não quis funcionar. Acho que ele ainda está no recesso. Bom, boa noite, minha gente. Olha, Paulo, hoje foi um turbilhão de ideias, né, que foram colocadas, lançadas, jogadas, e a cabeça da gente está fervilhando. Mas eu queria um recorte de algo que você falou, que eu fiquei pensando, quando você fala assim, olha, que não existe uma relação direta entre empregabilidade e população em situação de rua. Eu não sei não, sabe, Paulo? Eu fiquei pensando assim, muitas vezes a pessoa não se mantém empregada por conta de uma desordem. Como é que foi falado, que eu achei interessante, uma desorganização psíquica. Então, se ele conseguisse lidar com uma situação de crise efetivamente, de repente, ele poderia conseguir se manter empregado e não ir para a situação de rua. Não quero romantizar os moradores, as relações estabelecidas na rua. Não quero. Eu acho que a rua é muito gregária, sei disso, mas eu sei também do frio. Eu sei também de criar uma criança com extrema pobreza, né? Pobreza de afeto, pobreza física, né? As nossas políticas públicas, seja lugar comum, né? Que, por mais que esse congresso horroroso aí, eu vi essa reportagem no Globo, que a Andréia citou, eu li, saiu no Globo. Acho que foi semana passada, não lembro mais quando foi, né? Mas eu acho que tem uma relação direta, sim. Sim, pode não ser determinante, mas tem uma relação direta, Paulo. Quem é que consegue se manter empregado, está com a cabeça ruim? Não consegue, Paulo. Então, a gente sabe como os programas, por exemplo, de saúde mental, está aí, foi falado do Pop Rua, tão interessante o projeto, de uma maneira geral. O que está acontecendo? Outro dia o grupo, alguém colocou no grupo aí uma iniciativa de uma cidadezinha de Belo Horizonte, ou de um bairro, eu não sei. Super interessante. Acho que a gente não pode perder a esperança. Mas eu confesso, né, eu entendo um pouquinho, né, dessa dinâmica econômica que o governo Lula está vivendo, e você, como você falou mesmo, estamos no país capitalista, e isso está refletindo. Você falou a questão da criança numa creche e tal, tarará. Se a pessoa tem o dinheiro, se mantém empregado, pode pagar uma creche. Sabe? Acho também, agora eu vou falar assim, sem conhecimento de causa, mas eu acho que eu preciso refletir a respeito disso, em relação a esses benefícios. Eu sei que estão diminuindo muito, né?
a gente tem acompanhado isso, mas também eu acho que tinha que ter alguns critérios um pouquinho mais rigorosos. Eu vou contar a experiência da filha da pessoa que trabalha aqui em casa, que eu tenho um afeto enorme por ela. A menina engravidou, nova, e ela vive, de repente, com salário maior, com salário não, com benefício maior que o da Penha que trabalha. Está aí. Aí está de Círio Postiço, muito bem, obrigada. Muito bem, obrigada. Nunca trabalhou. Então, acho que isso também, aí, de repente, o governo tem algumas atitudes intempestivas, de corte, etc, etc. Mas também não é por aí. Acho que já falei demais. Edna, o que eu coloco, se for fazer questão de reprisar isso, até porque a gente está chegando no fim do nosso tempo de hoje, é o seguinte: as duas opções, não existem duas únicas opções, como se fosse ou se está trabalhando ou se está como população de rua. Não, não é assim. Existem inúmeras outras opções. Assim como também não existe na rua pessoas só que são desempregadas ou que querem ser, né, se estivessem trabalhando, voltariam para morar em algum lugar. Não, não é assim. Existe a população de rua é diversa e é necessário lidar com essa diversidade. É necessário lidar porque isso não é por pena, por caridade ou qualquer coisa do gênero. Primeiro que eles são cidadãos brasileiros e têm direito a essa assistência do Estado. Isso antes de mais nada. E segundo, porque é exatamente com a diversidade que a gente aprende. Com a igualdade, a gente só se reafirma. Então, a existência de seres humanos que negam esse mundo que nós achamos maravilhoso e que querem construir um outro mundo, faz parte da humanidade. Por causa disso, nós temos o avião. Por causa disso, nós moramos em casa, nós moramos na caverna. São exatamente os insatisfeitos, aqueles criativos que encontravam novas soluções na vida que antes não eram pensadas. Então, é necessário, é essencial para a nossa existência, a existência da humanidade, essa diversidade humana. E deve-se alimentar isso. E não tentar se equalizar e tentar criar um padrão, onde esse padrão seja todo mundo tem que trabalhar de 8 às 5 para ganhar e para se sustentar. Não. As pessoas podem contribuir de outra forma, inclusive com seu silêncio, inclusive de estar sentada no banco da praça apreciando um passarinho. Né? Vai ter aquele que está estressado, vai passar por ele, vai ver alguém calmo olhando o passarinho, vai ter a vontade de sentar ao lado dele, ou de sentar no próximo banco para apreciar o próximo passarinho. Então, é essencial que a gente possa lidar com o ser humano entendendo que cada ser humano é único. Não se pode estabelecer regras totalitárias, seja para o bem, seja para o mal, seja para o mais ou menos, seja lá para o que for. Gente, olha só. Infelizmente, chegamos ao final. Mas eu queria convidar vocês, né, para segunda-feira que vem, nós teremos um debate sobre redução de danos, capitaneados pelo Sérgio e pelo Varela, que já não está mais aqui. Mas o Sérgio vai estar nos apresentando sua visão peculiar e única sobre redução de danos, que certamente é diferente da minha, certamente é diferente de todos os outros, mas porque ele é um ser humano e é único e, portanto, ele vê o mundo da sua forma. Né? Eu espero
segunda-feira, todos aqui, para a gente poder conhecer essa visão do Sérgio sobre redução de danos. Falou? Forte abraço para vocês todos. Até segunda. Bom fim de semana para todos. Valeu, abraço a todos aí também. Até Obrigada, gente. Boa noite, boa semana para vocês. todos aí.